Esse aqui é o Navi Lunar. Navi, que é a nova marca do segmento gamer da Datem. Datem, que é uma empresa que atua há anos no setor de informática aqui no Brasil. Com a marca Navi, ela entra aí no mercado de desktops, notebooks e acessórios, focando no público gamer. No caso dos notebooks, a Navi também usa o barebone da Tongfeng, então o modelo de negócio é semelhante ao da Avel. Eles compram as peças da Tongfeng e montam aqui no Brasil com a marca deles. E isso significa que tanto faz você comprar da Avel ou da Navi? Não necessariamente. Dizer que é exatamente o mesmo produto seria simplificar muito o negócio deles. A placa-mãe e a carcaça pode até ser a mesma, mas tem muitos fatores que podem ser diferentes. O suporte que cada empresa oferece, os componentes como a marca da memória RAM, do SSD, da tela, do HD, a pasta térmica, a variedade de configurações, a assistência, o atendimento, controle de qualidade, garantia, preço e por aí vai. Tem muita coisa que pode ser diferente. Mas claro que você verá sim muitas semelhanças a alguns produtos da Avel, como o G1750 que eu analisei não tem muito tempo, que apesar de ter um corpo maior, de 17 polegadas, a gente vai ver aqui a mesma essência. Então nesse vídeo eu farei muitas comparações entre as duas empresas, já que elas oferecem um produto parecido. E aí, se você decidir comprar um Tongfeng, você tem que decidir qual empresa vende o melhor Tongfeng e oferece o melhor pacote junto a ele. Na data de publicação desse vídeo, a Navi está oferecendo 4 configurações diferentes. O Navi Lunar, que traz uma versão com a GTX 1050 e outra com a GTX 1650, ambas com o i5 9300H. O Navi Stellar, que traz um i7 9750H com uma GTX 1650. E por fim, o Navi Supernova, que traz um i7 9750H com uma GTX 1660 Ti. A Navi também permite que você configure a quantidade de memória RAM e capacidade de armazenamento, mas não com muita flexibilização. O Navi Supernova, por exemplo, eles te obrigam a comprar com 32 GB de RAM, que é completamente desnecessário para a maioria dos usuários gamer, Antes eles tivessem forçado os clientes a comprarem com SSD maior, faria mais sentido. O Navi Supernova também é o único que tem corpo em alumínio, teclado mecânico e uma tela de 144 Hz. O Navi Lunar, que foi o que eu trouxe para vocês hoje, é a versão i5 com a GTX 1650. Ele também tem um upgrade de RAM para 16 GB em Dual Channel e um SSD M2 padrão SATA de 256 GB. O corpo dele é em plástico, nesse ponto ele é mais custo-benefício mesmo, tá? Ele pesa aí próximo dos 2 kg. Apesar de ter um corpo rígido, não espere aquele acabamento premium. O único ponto que me incomodou no corpo dele foi o mesmo que me incomodou no Avel G1750, que também tem umas quinas meio afiadas aqui na área do teclado, tá? Então se você apoia a mão, pode incomodar um pouco. No design ele é bem simples, a gente tem aqui um corpo todo preto, então ele não chama muito a atenção. Mas alguns de vocês me chamaram a atenção quando eu postei uma foto dele no Instagram. Algumas pessoas apontaram que a logo da Navi, pessoal, ela não fica centralizada nem verticalmente, nem horizontalmente. Então se você é aquela pessoa que percebe esse tipo de coisa, talvez não seja uma máquina interessante. Eu não entendi essa escolha deles. O teclado é de membrana, retrolaminado, RGB e padrão brasileiro. Parece ser o mesmo usado no G1750, tá? Ele tem um feedback legal, mas as teclas são um pouco bambas, então eu diria que ele é mediano. O touchpad tem uma textura legal, clique leve e suporta os drivers de precisão do Windows. O único ponto que me incomodou é que ele faz um sonzinho quando você toca nele, tá? Ao invés de clicar. Então ele é um pouquinho solto. Os alto-falantes são um dos pontos fracos das máquinas da Tongfeng. Minha recomendação é que vocês mexam no software da Sound Blaster para conseguir a melhor qualidade. Mexendo você consegue um volume legal e até uma experiência razoável no geral, mas sem mexer fica bem fraco. Já a conectividade é um ponto forte. Aqui a gente tem 2 mini DisplayPorts e uma porta HDMI, então você pode conectar vários monitores. Ele também tem aqui uma porta USB tipo C, que infelizmente não suporta vídeo e não é Thunderbolt. A gente também tem aqui uma porta de rede, uma porta USB 2, 2 portas USB 3, o conector do seu fone e do seu microfone separados, E também um leitor de cartão de memória, que infelizmente não é de alta velocidade. A tela é um painel IPS de entrada e 60 Hz, suficiente para o usuário gamer comum,
mas infelizmente a nave não especifica a qualidade da tela que eles usam, tá? Ou seja, não fala parâmetros como nível de brilho, tempo de resposta e cobertura de cores. Quando o fabricante não toca nesses pontos, não existe garantia que você vai receber uma tela boa. Vale ressaltar novamente que o Navi Supernova, a configuração mais cara, tem um painel diferenciado de 144 Hz, que provavelmente tem uma qualidade acima da média, já que painéis de 144 Hz normalmente têm uma qualidade superior. E se eles falassem a qualidade no site deles, eles poderiam também vender para o usuário profissional. Então fica aí a dica para a Navi, né, se ela quiser ganhar mais alguns clientes sem gastar nada. E aqui vai uma das diferenças da Navi e da Avel. A Avel especifica a qualidade da tela que ela está enviando para você. Então existe uma garantia da qualidade que você vai receber, e inclusive essa qualidade é superior aos painéis de 60 Hz que a Navi usa. Já no caso de fazer upgrades, pessoal, as coisas já ficam um pouquinho complicadas, porque a Navi, além de usar lacre de garantia, ela também não deixa claro se o usuário pode ou não fazer modificações. E para deixar tudo ainda mais confuso, eu vou ler para vocês o que tem no guia rápido que acompanha o notebook. Vamos lá. Item 2. É permitido a este equipamento a atualização e substituição dos seus módulos, através do guia de instalação e desinstalação deste manual, e ou através das assistências técnicas Navi. Primeiro, esse guia rápido não ensina a instalar e desinstalar nada, né? No máximo que talvez como encaixa a fonte, onde fica o parafuso, mas nada mais que isso, né? Segundo, eu acho que vocês tiveram aí a mesma interpretação que eu, né? Aqui está dizendo basicamente que o usuário ou ele pode levar na assistência ou ele pode fazer o upgrade sozinho. Mas aí se você for aqui na política de garantia da Navi, aqui está falando que se você remover o lacre, você vai perder sua garantia. Em resumo, tá? Porque aqui já é um texto grande, não vou ler tudo para vocês. Mas em resumo é o que está aqui. Então, ficamos sem resposta. Entrando em contato com o suporte da Datem, eles também ficam em cima do muro e assim não dão um posicionamento concreto, né? Eles não falam nem que o usuário pode, nem que o usuário não pode. Eles falam assim, não recomendamos. Enfim. Eu também pedi um posicionamento da marca em relação a isso, tá? Eu não recebi uma resposta até a data de publicação desse vídeo. Caso haja um posicionamento concreto, eu vou colocar aí nos comentários, fixado aí no topo para vocês. Por esse motivo e outro que vocês verão no fim do vídeo, eu não mostrarei esse notebook por dentro. Mas aqui a gente tem 2 slots M2, 2 slots de RAM e também o slot do HD. Só que eu não sei dizer para vocês se ele vem ou não com kit de instalação do HD, porque não veio na caixa e eu não sei se já está pré-instalado aqui dentro, porque eu não vou abrir, né? Vocês vão ver por quê. E a bateria também não é um ponto forte. Aqui ele me deu aproximadamente 2 horas e 30 minutos de duração. Nos jogos, a Navi, assim como a Avel, existe um pouco de vantagem em relação aos outros notebooks com o mesmo chip gráfico, porque aqui a gente tem um power maior na CPU, que é de 50 watts, ao invés dos 45 watts padrão que a gente tem nos processadores final H da Intel, tá? E além disso, ele também vem com um undervolt de fábrica, que pode ser alterado com facilidade na BIOS. Renderizando, ele foi o notebook mais rápido com o i5 9300H, que já passou aqui no canal. E se você desbloquear o power e aumentar o undervolt, ele vai conseguir ficar quase aí equivalente a um i7 8750H da geração passada. Claro que tem que ser um 8750H de 45 watts. Mas lembre, se você desbloquear o power com o throttle stop, sua máquina vai esquentar muito mais. Então você vai precisar no mínimo de um undervolt maior para segurar. Apesar de ter um desempenho muito bom nos jogos, na refrigeração ele não tem números maravilhosos. Você pode até deixar as ventoinhas no máximo usando o software que acompanha a máquina ou o botão dedicado, né, que deixa as ventoinhas na rotação máxima, mas não vai fazer milagre. Porém, o teclado pelo menos não fica quente durante os jogos, apesar das temperaturas não serem tão boas. E ele também é um pouco mais barulhento que a média nos jogos e também no uso normal. As ventoinhas ficam ligadas com uma rotação relativamente alta, mesmo durante o uso normal. Não incomoda, mas é perceptível. Minha recomendação é a mesma que eu fiz para o G1750. Aumente seu undervolt na BIOS ou use uma base de refrigeração. Mas lembrem que esse é um notebook que tem um power acima do normal, então é natural que ele fique mais quente. Outro ponto que me chamou a atenção foi a fonte de 120 watts, que me preocupou, já que esse processador chega em 70 watts no turbo de curta duração e o chip gráfico tem 50 watts.
Mas felizmente não me causou problemas. Essa fonte parece ter uma potência um pouquinho maior do que 120 watts. Se a eficiência que o fabricante divulga é verdadeira, né, em 100% de uso, ela aparenta ter um pouquinho mais do que 130 watts. Lembrem que o consumo de energia que eu mostro para vocês aí na tela dos jogos é medido direto da tomada, então é natural que ele passe da potência da fonte, já que a fonte não vai ter 100% de eficiência. Além disso, é importante passar também a minha experiência com outros aspectos da empresa, principalmente em relação ao site da nave, que falta muita informação. Seria muito legal se eles pelo menos colocassem o que tem aqui nesse guia lá, mas assim tem muito pouca coisa. Eu até passei isso para eles, mas eu não tive um feedback. Falta informações tipo como é que funciona a garantia, pode fazer upgrades ou não, quais são as especificações de qualidade das telas, qual o tempo de resposta, né? Até outro dia até estava sem link para o download dos drivers no site deles. E eles vendem o notebook com Linux, então, né, fica meio complicado. Algumas coisas você até encontra no site da Datem ou no guia, né, como vocês viram, né, quando eu li para vocês. Mas quem não comprou para ter o guia, né, quem não acessar o site da Datem vai saber disso como, né? Em resumo, o site da nave é muito superficial, difícil de navegar e também é difícil de comprar. Eu demorei muito para conseguir comprar essa máquina aqui, né? Por acaso, o sistema de cartão de crédito deles estava fora do ar quando eu tentei comprar, então, assim, no geral, o site deles não foi uma experiência legal. Até agora, essa análise não fugiu muito das outras que eu já fiz, né? E como vocês viram, o Nave tem, assim, a essência da Avel, que também usa o Barebone da Tongfeng. Mas tem uma surpresa que eu deixei para o final desse vídeo, né? Essa, na verdade, pessoal, é a segunda máquina que eu uso da nave, né? A segunda máquina que eu testo. O primeiro notebook eu não consegui finalizar os testes por causa dos defeitos que a máquina já apresentou de fábrica. Então, eles tiveram que me mandar um novo. É uma história bem longa, quem sabe eu até faço uma live um dia contando, né? Mas em resumo, eu comprei essa máquina, tá? Ela não foi emprestada por eles, e ela veio com um erro de montagem que impedia que eu fizesse vários testes. Como a assistência técnica iria demorar muito, né, ia atrasar mais ainda a análise, quando eles entraram em contato comigo, eu pedi para que eles enviassem uma máquina nova, né, e felizmente a Datem mandou uma máquina nova. Mas enfim, vamos agora aos defeitos que o notebook apresentou, que é o que todos estão interessados, né? Ele veio com 3 problemas, pessoal. Quem me acompanha no Instagram já sabe de 2, tá? Eu deixei o terceiro para esse vídeo. O primeiro defeito foi no teclado. Ao apertar as teclas Ctrl ou Alt separadamente, ele sempre identificava como se eu estivesse apertando Ctrl e Alt ao mesmo tempo. Segundo defeito foi a tela, que veio com um traço vermelho no canto e aleatoriamente ela também assim demonstrava algo semelhante a um vazamento de luz que do nada sumia. O terceiro defeito já é mais difícil de perceber. A maioria dos usuários com certeza usaria a máquina achando que está quase tudo normal, né? Tirando alguns travamentos aleatórios aqui e ali nos jogos, além de um desempenho um pouco abaixo da média. Quem é mais experiente já deve ter visto aí qual que é o problema. Quem não viu, não se preocupe que eu vou explicar. Um dos maiores perigos para qualquer notebook gamer, como todo mundo sabe, é a temperatura. Isso pode causar instabilidade no sistema e levar àquelas famosas engasgadas aleatórias nos jogos. Quem não tem um olho treinado acharia que a temperatura desse notebook está completamente normal, rodando aí o Shadow of the Tomb Raider, né? O processador está excelente, né? Bem abaixo dos 90 graus, e chip gráfico ali na casa dos 75, 76 graus, que também parece que está tudo certo. E aí que está o problema, pessoal, não está tudo certo. Cada notebook tem o seu limite de temperatura, e esse notebook tem o limite de temperatura de 76 graus no chip gráfico. E ele não está só atingindo o limite de temperatura uma vez ou outra, ele está atingindo o tempo inteiro. Observem que o GPU Temp Limit fica em 1 o tempo todo. Isso significa que ele está o tempo todo atingindo o limite de temperatura. Quando o chip gráfico atinge o limite de temperatura, é como se você estivesse, né, andando em um carro e alguém puxasse o freio de mão do nada. Dá para perceber a gravidade da situação pelo power, né? A GTX 1650 tem um power de 50 watts. Vejam como o power foi reduzido para estabilizar a temperatura. Então, além de travar, ele também terá um desempenho inferior a outros notebooks com o mesmo chip gráfico. Eu coloquei aí na tela para vocês os dois aí, né? O novo e o velho aí lado a lado, para vocês verem como faz diferença. Isso me leva a crer que a minha máquina veio sem pasta térmica ou com pasta mal aplicada no chip gráfico. Por isso que vocês não viram meu notebook por dentro, né? Eu não vou arriscar tirar um lacre depois disso tudo que eu passei, além da empresa não ter um posicionamento, né, concreto em relação a abrir ou não abrir. Por fim, eu ainda mandei um vídeo para a nave relatando o problema para o suporte técnico, né, mostrando tudo que eu mostrei aqui para vocês, explicando o problema
e também a diferença de desempenho, né, entre o Navi e outros notebooks com exatamente a mesma configuração. E para minha tristeza, o suporte técnico respondeu assim, recomendando que eu atualizasse o driver de vídeo. Isso mostra duas coisas, pessoal. Primeiro, que o teste de controle de qualidade da Navi relacionado ao desempenho e temperatura é falho. Existe a abertura para a máquina sair da fábrica deles com a aplicação ruim da pasta térmica, que não é uma novidade nesse canal. Segundo, o suporte técnico não está treinado para lidar com esse tipo de situação. Qual é o risco de algum cliente ter o mesmo problema e o suporte fazer exatamente a mesma recomendação, né, que fez a mim? Ou até falar que está tudo certo. Então, falta treinamento. E não só isso, falta um amadurecimento da marca. Pelo menos no que se refere aos notebooks, a Navi entrou em um nicho de mercado sem conhecer o que o cliente precisa. Falta comunicação, controle de qualidade, enfim, tem muita coisa que precisa ser repensada. E a Avel também não é santa nesse ponto. Ela também já apresentou problemas no controle de qualidade comigo, mas eu achei que eles demonstraram muito mais interesse para resolver o problema. E além disso, deram uma resposta ao público sem precisar que eu pedisse, né? Não que eles tenham obrigação de falar alguma coisa, mas a Avel teve a iniciativa porque eles têm mais experiência e levam mais a sério a imagem da empresa nas redes sociais. Não que a Navi não leve, é que eles não sabem ainda assim como é importante se posicionar quando acontece, né, algo desse tipo. E eu ainda não recebi um posicionamento deles em relação a tudo que vocês viram aqui, tá? Eles pediram desculpas a mim, né, pela minha máquina, mas eles não me responderam assim o que a empresa vai fazer para melhorar no futuro. Se a Navi der uma resposta, eu vou deixar aí nos comentários do vídeo, né, junto com a questão dos upgrades. Infelizmente, não deu para esperar mais o posicionamento deles, né, porque esse vídeo já atrasou muito e eu quero fechar esse capítulo. E quem sai ganhando nisso tudo, pessoal, é a Avel, né, que usa telas melhores, tem mais informações no site, permite que você faça upgrades na máquina, né, tem também mais opções de customização, mais configurações e também vende o modelo de 17 polegadas. No momento eu só iria de Navi se o preço fosse muito menor que a Avel e da concorrência. E se você não confia na Avel, não quer um Tongfeng, dê uma olhada lá no meu artigo no boletando.com sobre os melhores notebooks gamer para se comprar em 2020. Lá tem a lista toda, junto com os pontos positivos e negativos de cada um, além, né, de ter promoção todo dia aí, tanto de notebook como tecnologia em geral. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.